Eu hoje, quando ouvi o secretário-geral do Partido Socialista, primeiro terminou com uma frase que eu achei completamente enigmática. Disse, o diabo veste Prada. Completamente a despropósito. Eu não sei, deve ter visto que aquilo, em alguns momentos, lembro, por exemplo, do ministro Mário Centeno, que também utilizou, mas utilizou com sentido. Desta vez foi completamente a despropósito. Talvez o Miguel Prata Roque depois nos consiga explicar esta frase. Esta ideia e esta lógica, porque é que lhe convém politicamente que o Governo e o Chega estão feitos. Vamos lá ver. Se nós estivéssemos aqui, se me dissessem assim, o Governo proibiu qualquer estrangeiro de receber a prestação social única, independentemente nem que viva cá há 20 anos, eu seria a primeira a dizer que sim, que o Governo estava a ir atrás do Chega. Não acontece isso. O que o Governo vem propor nesta matéria é exatamente a mesma coisa que já estava. É que as pessoas têm que viver cá pelo menos um ano e quando dizemos viver, é evidente que é viver legalmente cá, não é estarem cá clandestinos para poderem ter acesso a este tipo de prestações. E obviamente que as pessoas que estão cá há mais tempo e que contribuem há mais tempo têm acesso a outro tipo de prestações, que são aquelas para que se contribui. Uma pessoa que tenha 5 anos de desconto, se cá no desemprego, tem acesso ao subsídio de desemprego, não precisa de recorrer. Isto são prestações para quem está numa situação de... Mas, por exemplo, em relação à questão do canal de denúncias que foi muito... está a ser muito criticado. O PS previa essa Eu não faço ideia porque o PS não tinha este projeto. Agora, uma coisa que eu sei, que o PS tornou obrigatório em Portugal para todas as empresas com mais de 50 trabalhadores terem um canal de denúncias, sim, tornou obrigatório, como tornou obrigatório para todas as entidades da administração pública. Não cumpriu em muitos casos, mas tornou obrigatório. Concreto, a Cília concorda com a criação... Quer que lhe diga com toda a franqueza, eu não adoro a figura do canal de denúncias. Acho que por cada coisa que é necessária que se descobre num canal de denúncias, há 10 que fazem saltar o pior que o ser humano tem em si. Portanto, eu não gosto da figura do canal de denúncias. Agora, das duas, uma. Ou nós não temos canais de denúncias, ou nós temos canais de denúncias para todas as situações. Não vejo porque é que se há de criar uma espécie de regime à parte da lei para uma determinada prestação que não existe em mais nenhum outro caso. Mas porquê é que nós partimos do pressuposto de que não há fraude aqui e há fraude em qualquer outro sítio, ou há corrupção? Do Primeiro-Ministro, moralizar as ajudas. Parece uma frase feliz. Eu gostava de dizer uma coisa. Eu gostava de saber porque é que nós presumimos que há corrupção em qualquer empresa com mais de 50 trabalhadores e presumimos que não há fraude na prestação social única ou no RSI. Não percebo qual é a lógica. Porque eu tanto acho que pode haver num sítio como no outro. Não percebo sinceramente qual é a lógica. Portanto, eu acho que isto é uma medida de rigor, mas eu acho que, suponho que o Partido Socialista também não queria que isto fosse imoral, pois não. Por isso é que achava bem que houvesse mecanismos que permitissem o cruzamento das prestações para que situações de fraude que existem não serem continuadas. Isto é assim uma coisa tão polémica politicamente? Isto é dizer que os estrangeiros vêm para cá receber prestações? Eu também isso gostava de dizer, que se a vantagem de Portugal fosse receber prestações, há países em que as prestações são bastante mais altas de Portugal, talvez mais atraentes. Eu não acho nada disso. Agora, não acho impossível que haja alguns casos. Então, se houver alguns casos, porquê é que nós devemos combater? Porquê é que nós estamos a tentar criar aqui um fosso em coisas que são do mais elementar? Só para passar... O que pune a pobreza é a falta de oportunidades. Todas as pessoas que vivem em pobreza querem ter uma vida melhor. O que pune a pobreza é a falta de oportunidades. Não vamos estigmatizar. O dizer-se uma pessoa que recebe uma prestação do Estado, que é paga com o esforço, mais uma vez, é paga com o esforço de pessoas que, em muitos casos, ganham 1.000 euros por mês e se levantam às 5 e 6 da manhã para apanharem um transporte que muitas vezes está em greve para chegarem ao trabalho. Portanto, são pessoas que também merecem respeito. E a esmagadora maioria das pessoas que vive de uma prestação do Estado gostava era de poder trabalhar quando não pode ou gostava de encontrar emprego quando está à procura dele. Eu acho que isto, para mim, isto é uma evidência. Quanto aos canais de denúncia, só para esclarecer isto, os canais de denúncia que são aplicados à administração pública e às empresas aplicam-se apenas para prevenção da corrupção e de criminalidade económica ou financeira e decorrem de diretivas comunitárias. Foram transpostas por Portugal em dezembro de 2021 através do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção. Quando o Secretário-Geral diz o diabo veste Prada, a discussão que eu gostava de ter é o seguinte. Sabes, Rosa, quanto são as dívidas à Segurança Social? Ou seja, quantas são as dívidas, por exemplo, de entidades empregadoras que ficaram com 11% das contribuições de Segurança Social e não as entregaram à Segurança Social? São 3.000 milhões de euros. 3.000 milhões de euros. Por exemplo, o grupo Air Luxor, da família Mirpuri, que financia o Chega e que agora quer impedir a população de Setúbal de aceder às praias da Arrábida, mandou à falência a Air Luxor e depois criou à parte uma nova empresa, a iFly.
Sabes quantas dívidas tinha a Segurança Social? A Segurança Social, 3,7 milhões. Sabes quanto tinha dívidas ao Fisco? 4,6 milhões. Há prioridades. Eu acho que o Estado deve ir atrás da fraude. Mas há, de certo, pessoas que vestem Prada, que cometem fraudes muito mais lesivas para o interesse público e para a dignidade humana do que, de certeza, uma mãe que recebe 180 euros por membro de agregado familiar. Eu perguntava só se essas dívidas, se está a discutir algum perdão para essas dívidas. Ou se o Miguel Prata Roca acha que a Autoridade Tributária e a Segurança Social são uns fofinhos e que não costumam fazer execuções nem ir atrás das suas dívidas. Porque se há entidades com a qual eu acho que ninguém quer ter uma dívida, porque sabe, primeiro é executado. Não sei quem não tem património ou desloca para empresas veículos. Se calhar eu sou dessas tais que não têm património, portanto eu percebo que... Mas se há coisa que o Estado faz e que a Administração Tributária e a Segurança Social fazem de uma maneira até em muitos casos abusiva, é a cobrança de dívidas. Ninguém está a propor que essas dívidas sejam perdoadas. Mas isso explica ou isso justifica dizendo há muitos ricos que não pagam contribuições, portanto mais vale nós recebemos subsídios fraudulentemente. Cília, tem que haver prioridades. Eu acho que tem que haver rigor em tudo. Com certeza. Tem que haver rigor em tudo. E eu confesso que o que para mim eu não consigo, o que eu acho que é perigoso é nós dizermos, está aqui uma medida, eu concordo com ela, mas acho que o discurso à volta dela é perigoso e, portanto, eu voto contra a medida. Isto é que é perigoso. É nós, às tantas, já não estamos a discutir a realidade, estamos a discutir visões alternativas da mesma coisa. Mas como é que é? Então, a principal medida que divide a direita e a esquerda é uma medida que o PS propôs quando era governo? Não, o PS nós estamos todos a ter noção do disparate que isto é. Toda a gente está de acordo com esta medida, até o PCP e o Bloco estariam de acordo com a medida. O problema é o discurso que uns fazem ser para um lado e o discurso que outros fazem. Vamos deixar de coisas. Se toda a gente percebe que a medida facilita a vida a quem precisa e dificulta a vida a quem abusa, porquê é que não pomos em prática? Isto é assim tão complicado, é preciso criarmos aqui, andarmos entre os discursos que diabolizam isto e dizem que porque querem fazer escravatura e os outros que dizem porque as pessoas vêm para aqui para receber subsídios. Vamos ter algum bom senso. E depois gostava de dizer uma coisa sobre o trabalho. É claro, na proposta de decreto-lei autorizado, que os cuidadores informais, os estudantes, as pessoas incapazes, não têm obrigação nenhuma de trabalho social. Agora, acho que estamos todos de acordo. Uma pessoa que recebe uma prestação do Estado, que tem disponibilidade para isso, há essa oportunidade. É assim uma coisa tão chocante que ela faça um trabalho social. Acho que isto decorre mais ou menos como não me parece também chocante quem recebe o subsídio de emprego tem a obrigação de procurar emprego. Isto é assim uma coisa, quem pode trabalhar que tem a obrigação de procurar emprego. Isto é assim tão chocante. Acho que podemos estar todos de acordo em relação a isto. A não ser que alguém ache que é vantajoso haver pessoas que sistematicamente passem a vida inteira dependentes de um subsídio. Isso não é bom para elas, não é bom para o Estado, não é bom para ninguém. O que as pessoas querem é uma oportunidade para viverem melhor. E é isso que o Estado tem que incentivar. E sim, e acho que esta medida, ao dizer assim, se arranjou um trabalho em part-time que noutras circunstâncias obrigava a que perdesse a prestação, porque tinha rendimentos a mais, que ela crie aqui um faseamento que não desincentiva as pessoas do trabalho e que incentiva a sua ida para o mercado de trabalho, ainda que muitas vezes a part-time, sem um emprego de full-time, eu acho que isso é bom.